Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da derrota do Flamengo para o Fortaleza, sobre o placar de 2-1. Após a análise do jogo, vou fazer uma retrospectiva dessas 9 rodadas que o Flamengo passou sem os jogadores da Copa América e com algumas lesões importantes. Mais uma vez, o Flamengo leva um gol dentro de casa, no Maracanã, logo no início da partida, que atrapalha muito. O Fortaleza faz um gol de escanteio, onde o Wesley faz o gol contra. Eu nem consigo criticar o Wesley porque, na minha opinião, ele sofreu falta do jogador do Fortaleza. É interessante a gente observar o lance. O jogador do Fortaleza empurra o Wesley. Aí tem um parênteses importante. Tanto a transmissão quanto o áudio do VAR fala que o empurrão não afeta, não causa desequilíbrio no jogador. Se você for ver o lance com calma, o Wesley só faz o gol contra justamente por ele ter sido desequilibrado. E eu queria entender como. Eu não vou nem falar dos comentaristas, que comentarista não é juiz, né? A opinião deles pouco importa para o resultado do jogo. Como que a pessoa que está no VAR ou no campo, a arbitragem, consegue saber se um empurrão é capaz ou não de causar impacto no jogador? Qualquer pessoa que já jogou futebol, futsal, futebol society, futebol de areia. Quando você vai saltar, se você saltar, qualquer esbarrãozinho te tira o equilíbrio. E foi o que aconteceu. O jogador do Grêmio não dá um empurrão para o Wesley cair no chão. Ele dá um empurrão que desequilibra, tira o equilíbrio do Wesley. Por isso que ele cabeceia para trás. É só observar o lance. Procura na internet e olha de novo. Eu vou até deixar o link. Eu tenho um link no Twitter. Eu vou deixar na descrição do episódio para quem tiver o interesse de ver. Então, assim, o VAR é tão ruim que eles foram analisar se teve impacto para derrubar o jogador no chão. O empurrão ali é falta pelo fato de desequilibrar. O Wesley nitidamente perde o equilíbrio quando vai saltar para cabecear. Então é falta. É muita falta. Não é pouca, não. Mas o juiz não marca. 1-0 para o Fortaleza. Como tinha acontecido no jogo contra o Cuiabá, o Flamengo nitidamente fica nervoso. Não digo nem nervoso, é mais ansioso, querendo resolver o jogo logo. E tem uma dificuldade, mas mesmo assim consegue criar situações importantes. O Pedro, antes do Flamengo tomar o gol, o Pedro finaliza, mas em cima do goleiro, depois chuta uma bola na trave. Então o Flamengo criava situações de gol, mas infelizmente não fazia. Uma coisa está ficando clara para mim no Campeonato Brasileiro, e ontem isso ficou evidente no jogo. O Flamengo perde muitos gols, enquanto que os adversários vão no nosso gol e fazem o gol. A chance que o nosso adversário tem, eles fazem o gol. Então o Flamengo, os jogadores têm que mudar isso. Teve a chance, mete o gol, mata o jogo. O Flamengo teve algumas chances com o Pedro, que uma foi na trave e outra ele não conseguiu botar efeito na bola, o goleiro salvou. Mas mesmo assim o Flamengo continuou. Consegue empatar no pênalti. Só mais um detalhe sobre a arbitragem. No gol contra, que foi falta no Wesley, o VAR não demorou nem 2 minutos. Confirmou o gol rapidinho. Se vocês ouvirem o áudio do VAR, é grotesco. Tem uma mulher gritando, não foi nada, vocês estão malucos. Parecia eu e meus amigos
tomando cerveja aqui na distribuidora perto de casa, comentando o jogo. Não era uma análise profissional, um negócio absurdo. Aí o pênalti pro Flamengo, pênalti claro. Outra coisa que você tem que olhar no pênalti, o jogador pega o pé de apoio do Pedro e também dá o toque na perna dele, é muito pênalti. Demora 4 minutos, 3 minutos. O que acontece? É o VAR procurando uma forma de não marcar o pênalti que a juíza deu em campo. Mas enfim, Pedro faz o gol, empata, 1-1. Flamengo vai para o intervalo, mais calmo, 1-1, voltar para o segundo tempo, meter pelo menos mais um e ganhar do Fortaleza. Só que não acontece isso, o Flamengo não volta bem para o segundo tempo, meio desentrosado não, meio desorientado, por assim dizer, pouco concentrado. E eu acho que no único chute do Fortaleza, no gol, eu não lembro de uma defesa que o Rossi fez, só numa falta, mas nada de perigoso. Num contra-ataque, que o Alan não consegue cortar a bola lá na frente, o Fortaleza vem atacando pela ponta esquerda, o jogador deles corta para dentro, rola para o meio da área, fora da área, o centroavante deles, que é um bom jogador, dá um tapa no canto com categoria e não dá para o Rossi pegar. Aí o Flamengo não conseguiu cortar essa bola e o principal, o jogador deles teve a chance e fez o gol. 2-1 Fortaleza, aí o Flamengo se perde, não consegue mais criar tantas oportunidades, mesmo assim tem uma bola que o Gerson chuta, a bola vem certinha para ele. O Gerson chuta bem, com força, mas em cima do goleiro. Fica até vermelho o peito do goleiro. Então, assim, ontem o Flamengo poderia jogar mais 1 hora de segundo tempo, que pelo que se mostrou o jogo, não ia conseguir empatar, né? Infelizmente, ontem era aquele jogo que a gente percebe que não vai dar certo. Toma um gol contra de escanteio roubado, chuta. O Pedro ia fazer um golaço de voleio, a bola pega na trave, depois a bola bate no goleiro ao invés do goleiro defender. E um clima que ontem parecia que o Flamengo realmente não ia. O Tite faz as substituições. Eu, para ser sincero, não consigo assim falar que o Tite errou grotescamente nem nada. Mais pra frente eu vou explicar por que, vocês vão entender que é a questão dos desfalques e tudo mais. Não é muleta, é um fato. Aí ele coloca Gabigol. Gabigol entrou bem ontem, senti ele com mais mobilidade. Não estava pesadão não, entrou bem. Outro azar, o gol do Gabigol. Cara, aquele impedimento ali é milimétrico. É que estava impedido. Né? Não dá para brigar com a imagem lá. Mas assim, azar, velho. Não é? Muito azar, né? Faz aquele gol ali, 2-2, a torcida ia vir junto e empurrar o time, a gente poderia até virar. Mas aquele impedimento ali dá um balde de água fria. E o Tite bota Gabigol, bota Carlinhos, bota Léo Pereira, bota Léo Ortiz, que eu vou falar daqui a pouco específico de jogadores. Né? Para mim, Léo Ortiz é titular. Seja de zagueiro, seja de volante. E tentou, só que não tem peça para botar. Ontem, por exemplo, nós entramos para terminar a análise do jogo. Então fica nisso. O Fortaleza faz um gol irregular, o primeiro gol, depois faz um gol numa boa jogada, numa boa finalização, passou o resto do tempo se defendendo e tentando sair no contra-ataque. Flamengo, dificuldade de chegar na área adversária. Quando teve chance, pelo menos umas 3 chances, 2 com Pedro e 1 com Gerson, não conseguiu ser eficiente. Não consegue empatar ou virar. Ainda teve o lance do Gabigol, um impedimento lá muito ajustado, que realmente estava, ao balde de água fria. E essa é a análise que eu faço do jogo. Agora eu gostaria de fazer uma análise, uma retrospectiva desses vários jogos do Flamengo
durante a Copa América. Mais uma vez eu falo, estou falando isso sempre porque é uma coisa absurda. O campeonato boliviano parou durante a Copa América. E o Brasileirão da CBF continua. Mas vou começar pelo final dessa análise dos jogos, né, do Flamengo desfalcado. Esses últimos resultados no Maracanã foram, na minha opinião, um balde de água fria. O empate com Cuiabá e a derrota por Fortaleza, meio que é um anticlímax do que o Flamengo vinha conseguindo fazer nesses jogos durante a Copa América, né? O Flamengo chegou a abrir 4 pontos para o segundo colocado. Hoje nós estamos 2 pontos atrás. Só que eu queria fazer uma análise mais calma, menos passional, né? Ontem eu fiquei puto quando acabou o jogo, que a gente não era mais líder e tudo mais. Mas hoje, por isso eu gosto de gravar no dia seguinte, mais calmo, analisando todo o contexto. O Flamengo está a 2 pontos atrás do líder, é lucro. Vou tentar explicar por quê. Como eu disse, jogo do Fortaleza, derrota, e jogo do Cuiabá no Maracanã, de 6 pontos, fizemos só 1. Isso é um anticlímax. Só que se a gente for analisar todos os jogos do Flamengo, nessa data FIFA aí, né, Copa América, o saldo é positivo. Eu, e acho que muitos torcedores, estavam com medo do Flamengo ficar muito distante do primeiro colocado ao final dessas 9 rodadas. 9 rodadas é praticamente 1/3 do Brasileirão. 1/4, mais ou menos. Né? Tem 38 rodadas, 1/4. Então é muito ponto. Dos 27 pontos que o Flamengo disputou, o Flamengo conseguiu 17. Dá 64% de aproveitamento. Então, assim, analisando todo o contexto, acho que foi importante. O Flamengo começa essa Copa América aí, né, data FIFA, com os desfalques dos uruguaios. Cebolinha joga e machuca, fica fora a maioria dos jogos. Bruno Henrique, que é o substituto imediato, joga, faz jogos bons, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, meteu 2 gols bem, machuca, fica fora do jogo contra o Cuiabá e do jogo contra o Fortaleza. Eu estou pegando a ponta esquerda, que para mim é um exemplo claro de como o Flamengo sofreu nesses jogos. Nós tivemos que entrar ontem, por exemplo, com o Matheus Gonçalves. Fez até um jogo razoável, não foi todo mal. Jogou até que bem pelo que ele pode jogar. O Matheus Gonçalves não vai entregar mais do que aquilo. Só que nós fomos para o nosso 3º jogador. Em situação normal, o Matheus Gonçalves não joga. De volante, contra o Atlético Paranaense, que inclusive fez um gol de empate, foi o Wellington Araújo. 4º volante lá. Pulgar, o primeiro volante, né? Pulgar, Alan, Igor Jesus e esse menino da base. Ele teve que entrar. Entrou em outros jogos também. O 4º reserva. Então, assim, analisando todo o contexto, tá 2 pontos atrás é bom. Outro ponto importante de se analisar, e espero que o Tite faça essa crítica, essa análise, quando para o próximo jogo contra o Inter tiver com o elenco completo. Vai estar todo mundo à disposição. Os machucados e os uruguaios que estavam na Copa América. Por exemplo, para mim, nesses jogos, ficou claro que o Gerson e o Pedro jogaram demais. Foram fundamentais para essa campanha que eu considero boa. Não é excelente, mas é boa. Se tivesse vencido Cuiabá e Fortaleza, seria excelente. Gerson e Pedro, destaques absolutos. Léo Ortiz
Jogou muito bem mesmo de volante. Inclusive melhor, muito melhor do que o Alan. O Alan é um volante atabalhoado, pé mole, não consegue roubar nenhuma bola, não consegue dar nenhum passe vertical quebrando linha. E o Léo Ortiz consegue fazer tudo isso. Conseguiu. Então, acho que o Léo Ortiz deve ser titular. Inclusive, aproveitando que eu estou falando do Léo Ortiz, na minha opinião, a zaga titular é Léo Ortiz na direita e Léo Pereira na esquerda. Davi Luiz jogou bem nesse jogo? Jogou. Fabrício Bruno também. Só que eu acho, Léo Ortiz e Léo Pereira qualifica muito a saída de bola. Eles são mais rápidos do que Davi Luiz e Fabrício Bruno. Tem um passe melhor, um passe mais rápido, mais dinâmico. Isso para mim é incontestável, a questão de saída de bola. Léo Pereira e Léo Ortiz. O Léo Pereira, inclusive, estava conseguindo fazer essa bola em algumas situações, ou para o Cebolinha ou para o Bruno Henrique. Muito bem, esse lançamento para o ponta esquerda. Então, na minha opinião, é isso. Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Ayrton Lucas, nesses 9 jogos, péssimo. Fez um golaço contra o Atlético Mineiro e mais nada. Acertou o cruzamento também pro Pedro no jogo contra o Cuiabá. Mas quando a gente esperava muito, eu pelo menos, esperava muito dos titulares que ficaram. Gerson entregou, Pedro entregou. Esperava muito do Ayrton Lucas, não entregou o que pode se espera dele. Esteve abaixo. Muitas vezes, ou na maioria dos jogos, parece que o Ayrton Lucas está em outra dimensão, assim. Sabe? Não está concentrado no jogo, desatento. Ontem teve um lance ridículo. Um escanteio lá sobrou para ele, o time todo do Flamengo na área. Ele pegou a bola, foi recuando para o nosso campo, simplesmente caiu no chão, achando que a juíza ia dar falta. Não foi falta, realmente não foi falta. Quase que o Fortaleza faz mais um gol. Então, assim, o Ayrton Lucas, muita hora, parece que ele se desliga totalmente do jogo. Matias Vinha de titular. O Tite tem um defeito que é a questão da hierarquia. O campo fala. Só que o campo está falando que o Ayrton Lucas é reserva do Vinha. O Vinha, antes de ir para a Copa América, estava jogando muito bem quando entrava. Então, o Vinha de titular. Né? E outros jogadores, por exemplo, Luiz Araújo. O Luiz Araújo fez uma excelente partida contra o Corinthians. Contra o Grêmio, aliás. Ele fez os 2 gols contra o Grêmio. 2 golaços. O primeiro jogo que o Flamengo jogou desfalcado dos jogadores da Copa América. Luiz Araújo resolveu. Só que isso foi há 9 jogos atrás. Depois não entregou muita coisa a mais. Então o Luiz Araújo é um reserva. Não dá pra... A gente vai ser campeão com o Luiz Araújo, não vai. Quem joga na direita é o Gerson, o time titular. Então isso pesa. Não vou ficar falando de jogador por jogador para não demorar muito. Esses foram os principais, assim, que eu achei. O Alan, reservaço. Depois de ontem chega, né? Parece que a camisa do Flamengo pesa muito nele. Então, assim, o Flamengo conseguiu ganhar do Grêmio, o Grêmio tá mal, mas foi um jogo difícil. Primeiro jogo cheio de desfalque. Ganhou do Fluminense, que é um Fla-Flu. Ganhou do Bahia, adversário direto. Ganhou do Cruzeiro, que está também entre os 5 melhores. Ganhou do Atlético Mineiro, lá no Mineirão, melhor jogo do Flamengo nessa data FIFA. Perdeu para o Juventude lá, em condições normais. É isso que a CBF ferra o Flamengo. Em condições normais, todo mundo lá. Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha.
Ah, o Cebolinha machucou, é culpa da CBF? Vou explicar por quê. Teve que fazer uma sequência de jogos. O Cebolinha correria o tempo todo. Em condições normais, por exemplo, nesses jogos, se o Flamengo estava ganhando o jogo, o Cebolinha ia descansar, entra Bruno Henrique, ó. Beleza, mantém o nível elevado da ponta esquerda. Aí o Cebolinha machucou o quadril. Lesão de quadril é por desgaste. Não é por pancada, por nada, é por desgaste. Então, em condições normais, a gente não perderia para o Juventude. Aí o Flamengo perde para o Juventude, empata com o Cuiabá e perde por Fortaleza. 8 jogos. Né? Vou tentar lembrar aqui de novo. Ganha do Grêmio, vou falar o que o time ganhou. Ganha do Grêmio, ganha do Fluminense, ganha do Bahia, ganha do Cruzeiro e ganha do Atlético. Porra, excelente. Empata com o Atlético Paranaense. Gol do Wellington Araújo no finalzinho do jogo. O Flamengo jogou com raça, determinação o tempo todo. Não merecia perder esse jogo mesmo, empatou. Aí perde pro Juventude, empata com o Cuiabá e perde pro Fortaleza. Esses 2 últimos jogos no Maracanã, que é o que eu falei que é meio que fica um balde de água fria. O Flamengo, um colega meu falou isso, engraçado, eu achei legal isso aí. O Flamengo parece o Robin Hood, né? Ganha dos ricos ou dos times fortes e dá os pontos pro time pequeno. Ganha de Atlético Mineiro, ganha de Bahia, faz boa campanha, ganha do Cruzeiro e perde para Fortaleza, Juventude, empate com Cuiabá. Só que a análise deve ser feita com calma, né? Porra, perder pro Fortaleza, não tinha time. Só que acabou, velho. Aquela só raça, correria, tem jogos que não é suficiente. Tem jogos, da maioria dos jogos, o talento vai fazer a diferença, além da marcação, da disposição, da raça. Nesses últimos jogos, o Flamengo sentiu falta de algo diferente. Não deu pro Gerson e Pedro resolver. Mas em condições normais, a partir do próximo jogo contra o Inter, se não der pro Gerson e pro Pedro resolver, vai ter De La Cruz, vai ter Arrascaeta, vai ter Cebolinha. Aí um desses aí ajuda quem tá mal ou não tá conseguindo jogar bem. Não vai ser sempre que todo mundo vai jogar bem, mas aí como o Flamengo tem vários jogadores bons, um vai se destacar e vai fazer o gol, vai dar um passe. Não tem como nenhum time do mundo fazer 9 rodadas sem o meio de campo titular. Se bem que o Pulgar voltou antes, mas também voltou mal. Mas sem De La Cruz, sem Arrascaeta. Os principais jogadores do meio de campo. Mais o Vinha, que vinha entrando bem. Então, assim, o Flamengo sobreviveu essas 9 rodadas. O cenário poderia ser muito pior, velho. O Flamengo podia estar 8 pontos atrás do Botafogo. Botafogo não conta, né? Atrás do Palmeiras. Entendeu? Poderia. 8 pontos é mais 2 derrotas e 2 empates. Estaria atrás. Então, acho que a maioria da torcida entendeu isso, né? Como eu já disse, vou repetir para ficar bem claro. A derrota contra o Fortaleza, o empate contra o Cuiabá dá um desânimo para porra. Só que a gente tem que ter calma. Eu vi flamenguista no Twitter achando que perdeu o campeonato porque não é mais líder. Cara, faltam 22 rodadas, 66 pontos em disputa. O Flamengo está a 2 pontos. A próxima rodada é Botafogo e Palmeiras. Se eles empatarem e o Flamengo ganhar, o Flamengo já é líder de novo, porque tem mais saldo de gols. Ou se o Botafogo ganhar e o Flamengo também ganhar do Criciúma, o Flamengo é líder, porque eu não conto o Botafogo na liderança. Então, assim, calma. Aí eu já vi torcedor também, poucos, né? Eu tô dando esses exemplos aqui
porque ilustra, né, um pessoal mais radical, assim, um pessoal também que eu acho que é mais novo, que não acompanha, né? É normal, pô, a juventude é mais eufórica mesmo e mais imediatista. A gente que já tem um tempo maior acompanhando o Flamengo, eu também era assim, certeza. Quando eu tinha meus 20 anos, lá, 18, era imediatista. Mas agora, né, com mais experiência, analisando tudo, se chegasse pra gente, falar, ó, o Flamengo vai passar nove rodadas com esses montes de desfalque. Vocês aceitam ficar 2 pontos atrás do líder? Eu acho que a maioria da torcida aceitaria. A comissão técnica acho que aceitaria também. Então agora não é para ficar triste, cabeça baixa. Acho que o Tite consegue trabalhar isso com o elenco. O elenco do Flamengo se mostrou também bem maduro. O Gerson principalmente se mostrou um bom líder, um bom capitão. Pedro, Davi Luiz, os zagueiros lá, Léo Pereira, Fabrício Bruno, o próprio Léo Ortiz, que não é nenhum menino mais. Ninguém vai estar abalado ali com essa derrota péssima por Fortaleza, mas no contexto geral, o Flamengo se salva dessa maldita CBF. Agora é seriedade, encarar as competições que vem, porque o Flamengo está com um time bom, né? Os jogadores já vão estar aí à disposição no próximo jogo. Arrascaeta, De La Cruz, Varela também e o Matias Vinha. Só para terminar, para não me alongar muito, assim, na minha opinião, elenco completo, o time do Flamengo deve ser Rossi, o Wesley ou Varela. Para mim é a mesma merda. Vou explicar. Sobre o Wesley, nessa última semana aí o Flamengo renovou o contrato dele, aumentou a multa. Tinha um time da Inglaterra querendo comprar ele, vende, cara, por qualquer dinheiro. No Flamengo, tudo é potencializado, tudo. Uma partida normal do Wesley já vira quase que, né? Nossa, tá jogando muito. Não tá. E eu vou explicar por quê. O Wesley, ele é horroroso. Ele é um lateral direito que não consegue cruzar. Se alguém lembrar de um cruzamento certo do Wesley, que o Pedro finalizou de cabeça ou qualquer outro jogador, coloca nos comentários qual foi o jogo, que eu vou fazer questão de procurar. Eu não me lembro desse jogador chamado Wesley acertar um cruzamento, mano. Não tem. Primeiro que ele é ruim de cruzamento e ele não tem confiança, porque ele sabe que ele é ruim. É impressionante. Ele sempre ele sempre joga a bola no marcador que está na frente dele. Então, assim, não dá para um lateral direito do Flamengo, que já teve Leandro, Jorginho, o próprio Léo Moura, campeão brasileiro com a gente, Copa do Brasil. O próprio Fábio Baiano, que é mais antigo, vai lembrar, Fábio Baiano. Fábio Baiano acertava cruzamento pro Obina lá. Então não dá, velho, pra gente achar que um lateral direito que não sabe cruzar, não consegue cruzar, seja bom pro Flamengo. Então chegou proposta lá do time inglês, vende, mano, vende. 15 milhões de euros, vende. Já que a diretoria, não vou nem falar de diretoria, mas já que a diretoria não conseguiu trazer um lateral direito bom, fica com Varela, velho. Foda-se. Pelo menos faz um dinheiro nesse Wesley. Mas o time seria Rossi, um lateral direito qualquer, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matias Vinha, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Olha que timaço, bicho. Só que o meu medo é o Tite ficar com a questão da hierarquia e uma certa gratidão que não pode existir em esporte de alto rendimento. Esporte de alto rendimento tem que jogar quem está melhor. Mas eu infelizmente acho, que ele vai manter o Davi Luiz no time. Porque o Davi Luiz jogou bem esses jogos aí. Não jogou mal, não. Só que o Léo Pereira
hoje é mais bola que o Davi Luiz. Para mim é incontestável. Da mesma forma que o Léo Ortiz acrescenta, tem muito mais a oferecer no aspecto técnico do que o Fabrício Bruno. O Léo Ortiz, mesmo de zagueiro, consegue sair, ter passe vertical, consegue quebrar a linha de marcação com passe. Só que eu acho que, infelizmente, o Tite vai manter a história do campo fala e hierarquia. Eu acho que tem que botar os melhores. Os melhores, para mim, são esses que eu falei. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.